Porque esse Salmo 117, 118, ele fala de algo que é meu chamado. Acho que é o chamado de Jesus, é o chamado de todo cristão. Ele fala sobre o amor. Ele fala muito sobre o amor. E hoje a gente vai mergulhar nessa percepção do salmista sobre o amor. Uma coisa que a gente às vezes perde na nossa mente, e nós precisamos lembrar, é que Deus, Ele sempre foi amor. Deus sempre foi amor. Deus sempre amou. Às vezes ficamos com a impressão de que Deus não era amor, e aí a partir de Jesus e do Novo Testamento, Ele se transformou num Deus de amor. Não, Deus sempre foi amor. E Deus sempre amou. Às vezes achamos que não existe um Deus de amor no Antigo Testamento. Isso é um tremendo do engano. Porque mesmo no Antigo Testamento, dentro daquela cultura, dentro daquelas condições, dentro daquela realidade de direitos desumanos, que não eram direitos humanos, nós temos um Deus se revelando como um Deus de amor. Nós poderíamos pincelar aqui várias coisas do Antigo Testamento. Eu queria que você hoje saísse mudando essa concepção de que o Antigo Testamento é um Deus severo, é um Deus simplesmente que pesa a mão sobre o seu povo, um Deus... Não, o povo de Deus no Antigo Testamento também tinha a consciência e a compreensão de que esse Deus era um Deus de amor. Mesmo que essa consciência ela fosse relativa, porque somente a partir de Jesus, uma revelação plena desse amor, passamos a compreender. Mas eu pergunto, será que hoje também essa compreensão de um Deus de amor, ela também não é relativa? Aqui dentro, quem, de fato, se relaciona com Deus nessa perspectiva de que Deus é um Deus de amor? Deus não muda. Deus sempre foi amor. Quando João diz lá no final do Novo Testamento, no final que eu digo das folhas mesmo, que Deus é amor, Ele não se tornou amor ali. Deus não se tornou amor na cruz. Deus sempre foi um Deus de amor. E quando nós olhamos para o Salmo 117 e 118, que são os dois salmos que nós vamos tratar hoje aqui, isso é muito evidente. A consciência e a certeza que este salmo, que este salmista, que este homem tem no seu coração, na relação dele com Deus, de que esse Deus é um Deus de amor. Nós encontramos aqui no Salmo 118, eu vou destacar o versículo primeiro agora, só para a gente pegar o gostinho, que ele começa dizendo: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, e o seu amor dura para sempre. O Salmo 118 começa com este versículo, e no versículo 29 ele encerra com a mesma coisa, ele repete o primeiro. É como se ele fizesse uma moldura para tudo que vai ser dito dentro do Salmo 18. E ele começa essa moldura aqui no cabeçalho, dizendo: deem graças ao Senhor porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. E encerra lá, no rodapé do Salmo, dizendo: deem graças ao Senhor porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Esses dois salmos, 117 e 118, eles estão dentro de um conjunto de salmos chamado o Halel egípcio. São os salmos de aleluia, que vai do Salmo 113 ao Salmo 118. Eles são salmos que são usados muito na Páscoa, e a Páscoa, quando o Antigo Testamento se fala sobre Páscoa, ele está fazendo referência à libertação do povo do Egito, através de Moisés. A Páscoa judaica, a Páscoa egípcia, a Páscoa hebraica, ela é a Páscoa da saída do Egito. E ele está falando dessa relação de amor, ao perceber esse Deus de amor, ao libertá-lo através de Moisés do cativeiro egípcio. Por isso é o aleluia egípcio. É aleluia por tudo que Deus fez nesta Páscoa. A Páscoa que sai, liberta o povo do Egito. E Jesus hoje é a nossa Páscoa. Jesus é a nossa Páscoa. E o Salmo 118 vai fazer isso. Interessante, meus irmãos, que essa cantata de salvação, Salmo 117, 118, 113, o 114, o 115 e o 116, esses salmos, eles eram divididos dentro do contexto judaico,
onde do 113 e o 114, eles eram cantados antes das refeições. E o 115 ao 118, eles eram cantados depois das refeições. Fazia parte do cotidiano. E na época da Páscoa, então, eles celebravam a Páscoa, cantavam esses 2 primeiros salmos antes de celebrar a refeição da Páscoa e cantavam os outros depois da refeição da Páscoa. Fazia parte de uma rotina, e se você olhar a cultura judaica e a liturgia judaica, ela é muito cheia de coisas que marcam, que apontam para a fé deles e para tudo que eles viviam. A gente vai ficar com o 117 e o 118, porque esses salmos de aleluia, eles encerram falando do amor leal de Deus. O Salmo 117 é o menor salmo da Bíblia. Dos salmos, é o menor salmo. O 117, ele tem apenas 2 versículos, falando da maior mensagem que a Bíblia nos traz, que é a mensagem do amor. O salmo expressa o sentimento de um homem, sua experiência pessoal. E este homem lá no Antigo Testamento tem uma experiência pessoal com Deus e conclui que Deus é bom e o seu amor dura para sempre. Ele conclui que o amor de Deus é um amor leal, que não acaba, que dura para sempre, que é imenso. E nós vamos destacar isso. Mas eu queria trazer algo curioso aqui antes de lermos os Salmos. E quando a gente for passar a ler, a gente vai se deleitar nele. Em Mateus 26, nós temos o episódio em que Jesus celebra a Páscoa com seus discípulos. Jesus celebra a Páscoa. Ele manda preparar um lugar, uma casa, e aí diz, olha, vão lá, fala com aquele homem, diga que eu vou celebrar a Páscoa com vocês naquela casa. Os discípulos vão lá, olha, Jesus disse que a gente vai celebrar a Páscoa aqui. Ele, tudo bem, eu arrumei tudo, está tudo preparado, sempre os discípulos à mesa. E eles fazem o que alguns chamam de última Páscoa judaica e a primeira ceia cristã. Na época da Páscoa, que foi quando Jesus morreu na cruz como cordeiro mudo, como cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus é a nova Páscoa, é o novo cordeiro. E o cristão trabalha a Páscoa a partir do que acontece na Páscoa, que é a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. E quando Jesus está lá, Mateus 26, ele termina de fazer lá, esse é meu corpo, que é dado por vós, um de vocês vai me trair. Vocês conhecem muito esse episódio. Jesus está à mesa, tem quadros com tudo isso, tem coisas que retratam, tem peças e cantatas. Mas naquele dia teve uma cantata. Mateus 26, versículo 30, diz que depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Depois de terem cantado um hino, eles saíram para o Monte das Oliveiras. Eles celebraram a Páscoa juntos e cantaram um hino após a refeição. Que hino era esse? Que hino era esse? O aleluia egípcio. E eu fico imaginando, meus irmãos, Jesus depois de partir o pão, de entregar o pão e o cálice e dizer, este é meu corpo que é dado por vós, fazer isso em memória de mim, este é o cálice da nova aliança, é o meu sangue derramado por vocês. E Jesus, eu quero que vocês, agora sim, leiam comigo o Salmo 117, o hino que foi cantado naquele dia, antes de Jesus sair para o Getsêmani, onde chegando no Getsêmani, ele dizer, Pai, se for possível, afasta de mim, que cálice? O cálice que ele tinha falado na mesa. No entanto, seja feito o que tu queres e não o que eu quero. E o que é que Deus queria? Continuar revelando o seu amor. Imagine a cena ali na ceia, e eles terminam a ceia, e eles começam a cantar o hino. Esse salmo para mim ganhou novo significado. Ao entender, ao perceber que Jesus cantou este salmo, cantou este hino após a ceia, após a última Páscoa e a sua primeira ceia. E o salmo diz, o Salmo 117, o menor salmo com a maior mensagem, louvem o Senhor todas as nações, exaltem todos os povos, porque imenso é o seu amor leal por nós, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia. Nós temos nesse salmo um resumo do caráter de Deus, da essência de Deus.
da imagem fiel de Deus, do evangelho de Deus em Jesus Cristo. Meus irmãos, como essas palavras elas ganham força. Paulo depois vai usar esse versículo primeiro em Romanos 15:11, para falar de que o evangelho é para todos os povos. E Jesus está ali dizendo: louvem o Senhor todas as nações, exaltem em todos os povos. Ele estava se dirigindo ao Getsêmani, à cruz. E ele diz: porque imenso é o seu amor leal por nós. Imenso é o seu amor leal por nós, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia. Imagina Jesus encerrando esse salmo e puxando junto com os discípulos à mesa o próximo hino. O último hino do Aleluia egípcio, que é o Salmo 118, que começa dizendo: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Deem graças ao Senhor porque Ele é bom, o versículo 29 repete, como eu tinha falado, e o seu amor dura para sempre. Parece que esse Salmo 118 era como que um jogral ou um recitativo no meio da comunidade. E eles dizem no versículo 2 que Israel diga, e aí vocês repetem. Que os sacerdotes digam, e vocês repetem. Os que temem ao Senhor digam, e agora mais forte, vocês repetem. Percebe o clima, irmãos? O que nós temos ali não é um escrito, não é um papiro. O que nós temos ali é um povo proclamando, que os sacerdotes digam, que Israel diga, que os que temem ao Senhor diga, que a igreja diga, que você diga, que eu diga, que a Candeias diga, que sua família diga. O amor, seu amor, dura para sempre. É uma declaração de fé. É uma celebração mais que individual, é uma celebração coletiva. Porque uma coisa é estarmos aqui vivendo uma realidade cristã, e aí eu converso com a dona Sônia, e a dona Sônia diz: o amor de Deus é imenso, e a sua fidelidade dura para sempre. Mas está só a dona Sônia dizendo isso. Isso tem um valor. Mas aí eu percebo depois, conversando com outra pessoa na comunidade, eu converso com o Júlio, e o Júlio diz: o amor leal de Deus dura para sempre. Eu disse: poxa, duas pessoas estão dizendo que Deus é amor. Aí eu converso com a Jaqueline, e Jaqueline diz: o amor do Senhor, ele dura para sempre. Seu amor é imenso e o seu amor leal não tem fim. A sua fidelidade dura para sempre. Eu converso com o Paulinho, ele diz a mesma coisa. Eu converso com o Ricardo, ele diz a mesma coisa. Eu converso com o Flávio, ele diz a mesma coisa. Eu converso com o Rodrigo, o Daniel, ele diz a mesma coisa. Como isso é forte. Existe uma experiência de consciência desse amor. Existe uma experiência de consciência desse amor. E de repente, eu me deparo com uma realidade onde nós estamos todos dizendo juntos. E aí, isso nos traz para os nossos louvores, nos traz para os nossos momentos comunitários, onde somos chamados a cantar o amor de Deus. E como fizemos isso hoje na ordem de músicas? Eu não sei se o Felipe tinha comentado sobre o amor, mas a ordem que nós tivemos hoje, da seleção de músicas hoje, é sobre o amor. Nós cantamos o amor aqui, nós fizemos o nosso aleluia egípcio, da nossa Páscoa, em relação a Jesus, e vamos fazer ainda. Percebem, irmãos? Você percebe como essa experiência é forte? Como traz uma verdade, quando não é somente alguém que diz, uma pessoa isolada, mas há um testemunho. Esse salmo deixou de ser uma expressão individual, embora ele traga algumas coisas na primeira pessoa. Mas ele ganhou força dentro da liturgia judaica, porque a consciência deste amor não era apenas daquele salmista que se trancava e fazia uma música, mas este salmo se tornou uma declaração coletiva de um povo que se relacionava com esse Deus e entendia que esse Deus, ele é amoroso. Porque Deus sempre foi amor. Ele não se tornou amor a partir de Jesus. Ele apenas revelou o seu amor de uma forma plena a partir de Jesus. Amém, irmãos? Vamos ler o Salmo 118?
Vamos ler? Vai ser projetado aqui. Eu queria que você se deleitasse nesse texto, neste hino cantado por Jesus. Eu destaquei alguns versículos, mas eu queria ler com vocês ele todo, mas eu vou fazer parando, tá? Porque o versículo que nós vamos ler agora diz que o amor leal de Deus, ele cura. O Salmo 118, 5 diz: na minha angústia clamei ao Senhor, e o Senhor me respondeu, dando-me ampla liberdade. Lembrem-se, existe um cabeçalho e um rodapé. Esse salmo, embora ele entre em outros temas, ele está o tempo todo falando do amor. Na hora que eu começo falando do amor no versículo 1 e eu termino falando do amor no versículo 29, tudo que está dentro deste cochete, desse parênteses, feito por esses dois versículos, está abordando sobre este tema. Quando ele diz, na angústia clamei ao Senhor, e o Senhor me respondeu dando-me ampla liberdade. Isso é uma referência sim ao Egito, a libertação do Egito. Mas é mais do que isso, porque aquele povo que estava preso no Egito não vivia simplesmente um cárcere físico e social. Eles viviam um cárcere da alma. Que o Felipe falou aqui hoje, o pastor Felipe mencionou no momento dos fardos. E ele diz, este amor, na angústia eu clamei e ele me deu ampla liberdade. Porque, meus irmãos, nós precisamos do amor de Deus para nos curarmos e sermos verdadeiramente livres. E quando eu digo verdadeiramente livres, os irmãos lembram de quê? De quem que vocês lembram? Quem disse isso? Jesus disse. Jesus disse o quê? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E ele disse, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, porque o amor de Deus nos cura. O amor de Deus nos cura dos nossos abandonos. O amor de Deus nos cura dos nossos desamores. O amor de Deus nos cura das nossas dores, dos nossos traumas, das nossas angústias. Esse amor, ele vem derramando no nosso peito um óleo, um bálsamo. Ele vem derramando uma cura que vai restaurando. Ele vai retirando a angústia do nosso coração, porque nós temos histórias muito diferentes. Nós temos histórias aqui de muitos desamores, de muito abandono. Nós temos histórias aqui que nos mantêm angustiados. E o amor de Deus, ele nos cura. Ele me deu ampla liberdade. Somos livres. Somos livres, andamos para onde queremos, mas muitas vezes não temos vivido uma ampla liberdade, porque temos vivido condicionados, temos vivido acuados, temos vivido com medo, temos vivido sem paz, temos vivido angustiados. E o amor de Deus é a resposta para a angústia do nosso coração. O Senhor me libertou. Ele me libertou a vida cristã, do que o Felipe falou, dessas pragas que vão me corroendo por dentro e me tornam uma pessoa tão difícil. Essa lepra de Naamã, que faz com que eu não funcione bem com meu filho, que eu não funcione bem com minha esposa, com meu esposo, com meu pai, com a minha mãe, que eu não funcione bem no meu trabalho. Eu me sinto escravo desta lepra. Eu sou uma pessoa legal, porém com lepra, porém leproso. E o amor de Deus, ele nos cura. Ele nos liberta. O amor de Deus também, o amor leal de Deus cuida. Meus irmãos, o amor de Deus cuida. Deus cuida de nós, Deus cuida de mim. Aquela música do Kleber Lucas que virou quase um salmo, né? Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. O que o salmo diz? Versículos 6 ao 16, vamos ler esse salmo agora, percebendo o cuidado de Deus. O Senhor está comigo, não temerei. O que me podem fazer os homens? O Senhor está comigo, Ele é o meu ajudador. De quem Jesus, quando manda o Espírito, diz que quem seria o ajudador? O Espírito Santo de Deus. Verei a derrota dos meus inimigos.
Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue, não é contra pessoas, mas com hostes espirituais. No versículo 8, é melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor eu as derrotei. Cercaram-me por todos os lados, mas em nome do Senhor eu as derrotei. Vocês percebem as repetições do Salmo? Ele começa dizendo, o Senhor está comigo, o Senhor está comigo, é melhor buscar refúgio no Senhor, é melhor buscar refúgio no Senhor. Agora no 10 e 11 ele repete, em nome do Senhor eu as derrotei, em nome do Senhor eu as derrotei. Percebe a ênfase? Percebe o que é a nata do Salmo? Ele continua e diz, cercaram-me como enxame de abelhas, mas logo se extinguiram como um espinheiro em chamas. Em nome do Senhor eu as derrotei. Empurraram-me para forçar a minha queda, mas o Senhor me ajudou. O Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele é a minha salvação. Alegres brados de vitória ressoam nas tendas dos justos. E o brado é, a mão direita do Senhor age com poder. A mão direita do Senhor é exaltada. A mão direita do Senhor age com poder. Existe uma música que ela tem uma frase que eu pego muito, que dizem que circunstâncias não são provas de amor. E nós temos que tomar cuidado para não olharmos para o cuidado de Deus e dizer, Deus me ama porque Ele está cuidando de mim. Porque isso pode nos levar, às vezes, a um momento onde nós achamos que Deus não está cuidando da gente e achamos que não estamos sendo amados. Mas, meus irmãos, vamos esquecer um pouco a teologia? Vamos esquecer um pouco esses argumentos de proteção? Porque o salmista não está preocupado com isso. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, meu amigo, eu estava passando uma peia grande e o Senhor cuidou de mim e eu me sinto amado por isso. Ponto. Ele não está questionando, olhando para a soberania de Deus, mas e quando não acontece? Ele não está fazendo isso. Ele está simplesmente dizendo, quando a mão de Deus age com poder, eu me sinto amado. Quando o Senhor está comigo, eu me sinto amado. Quando eu estou enfrentando os meus inimigos e vejo eles sendo derrotados em nome do Senhor, eu me sinto amado. Ele não está preocupado com quando o Senhor não age, com quando o Senhor não faz. Ele está simplesmente dizendo, eu me sinto amado quando Deus cuida de mim. Isso é tão forte. Eu contei para os irmãos no culto da noite, eu acho que eu não falei de manhã, algumas pessoas talvez não tenham escutado. O meu filho, Tiago, o filho mais velho, tem um madeirado na piscina do prédio lá de casa, que tem uma tampa que tira. E dentro desse buraco tem filtro, é um buraco de 1,60 m de profundidade. A gente viu aquele dia lá. 1,60 m de profundidade. E esse buraco, o piscineiro abre no dia que ele vai fazer a manutenção. É um buraco mais ou menos desse tamanho, assim, como se fosse 4 cadeiras dessa, assim, um pouco menor. E eu estava lá embaixo, sentado na piscina, os meus 2 filhos correndo, brincando. Ele destampou o buraco e colocou o cone, não é um cone, aquele negocinho assim, piso molhado, só que estava ventando e ele deixou deitado. E eu vi meus 2 filhos correndo, o Tiago, de 9 anos, o Davi, de 7, e eles saíram correndo apostando corrida. Apostando corrida é o novo, né? Eles estavam apostando corrida. Aí eles foram correndo, e o Davi ele desviou por ali, e o Tiago correu por cima do tablado de madeira. E não viu o buraco. Do jeito que ele vinha correndo, ele caiu dentro do buraco. Meus irmãos, eu estava sentado e eu saí numa carreira desesperada, porque eu não tinha a mínima noção de como eu iria receber o meu filho naquele momento. Ele caiu no buraco e lá ele ficou. E o bom da queda é o choro, porque quando chora a gente vê que está vivo. Queda sem choro é desesperador. Ele caiu 1,60 m de profundidade, num buraco escuro, com filtro, com um bocado de coisa lá dentro.
E eu vou correndo, o piscineiro entra primeiro. E o piscineiro pega ele e me entrega. O meu menor estava chorando, achando que o filho que o irmão dele tinha morrido. Foi um desespero. O pequeno chorou 40 minutos. Eu tremi 2 dias. E na hora que eu peguei o meu filho, eu não tinha a mínima noção do que eu ia receber. Porque para mim tinha acontecido já uma desgraça. Já tinha acontecido uma tragédia e a gente agora ia administrar essa tragédia. Eu já estava na postura administração de tragédia. E eu pego ele de dentro do buraco e eu vejo que ele não tem sangue. Ele não consegue falar, ele não consegue se mexer. Eu disse que quebrou alguma coisa. E ele começa a se mexer devagarzinho e começa a conseguir falar. E eu vou levantando a perna, vou levantando a outra, vou levantando o braço. E perceba ao final disso que Deus, que meu filho, ele não teve nada. Nada. Absolutamente nada. E olhar para aquele negócio é como se ele tivesse vindo correndo. Meu irmão, eu já fui naquele buraco várias vezes. Eu dizia, meu Deus, como é que cai nesse buraco sem se machucar? 1,60 m de profundidade. Ele caiu chuá, sem pegar no aro. Porque ele vinha correndo numa velocidade enorme. Como é que ele cai? Como é que foi? Porque se ele tivesse caído de cima no buraco, mas ele vinha correndo, como é que ele não tacou do outro lado do buraco? Se ele tivesse caído com uma perna, ele tinha caído com o pescoço aqui, tinha tacado os dentes acolá. Como é que ele caiu na velocidade? Eu tenho dificuldade de explicar isso até sob o ponto de vista de física. Porque ele vinha numa velocidade enorme, correndo. E ele cai no buraco sem bater em absolutamente nada. Para mim é como se está aqui o buraco, o menino vem correndo. Aí quando chegasse bem perto do buraco, Deus pegou e jogou assim, ó. Eu tivesse pegado na cabeça dele assim, ó, e jogou no buraco de cima para baixo. Porque assim não dava. O menino em pé, se fosse assim, é espetáculo de circo. Conseguia entrar naquele buraco sem encostar em nada. Mas, meus irmãos, sabe qual foi meu sentimento? Por ser pastor e acompanhar muitas tragédias, foi de me sentir assim, Deus libertou, Deus deu livramento. Mas eu fico, mas por quê? Aí você começa a fazer teologia, né? Por quê que Deus deu livramento, não deu para o outro? Eu não mereço mais do que ninguém. Eu comecei a ficar constrangido com aquele negócio. Eu comecei a ficar com vergonha de dizer que Deus me livrou, e de que Deus me deu um livramento, e de que eu me sentia amado por Deus naquele momento, porque eu estou acompanhando outras pessoas que não tiveram a mesma história, e eu fico com vergonha de me sentir amado com isso, mas o salmista não está nem aí para isso. O salmista está dizendo, Deus me ama, eu vejo o seu amor, Ele cuidou de mim. Às vezes a gente precisa se afastar desses argumentos muito racionais e abraçarmos o amor que Deus está nos derramando. Deus está te dando livramento, percebe o quanto Ele te ama. No dia que Ele não te livrar, aí é outra história, é outro salmo que a gente vai ler, é outro livro que a gente vai ler. Então naquele momento, não foi uma tragédia. Se fosse uma tragédia, eu ia ler Jó. Não é? Não foi uma tragédia. Então eu vou ler o Salmo 118. Percebe, irmãos? Sem ficar preocupado em ter que encaixar tudo isso um com o outro bem direitinho. E eu hoje resolvi me sentir amado por aquele episódio que eu ainda não tinha conseguido direito. Porque me veio um sentimento... Eu fiquei com vergonha de dizer que Deus estava me amando fazendo isso. Porque aí Deus não amou o outro por quê? Entende? Mas ó mentezinha infeliz. Aí eu me lembro de Jung. Jung é um psicólogo, um pai da psicologia analítica. Ele dizia, como eu queria ter a fé da lavadeira. Que não fica se questionando de tudo, querendo encaixar tudo. Ela simplesmente crê e acabou. E às vezes a gente precisa deixar o nosso racionalismo teológico, bíblico, exegético de lado. E lê o Salmo 118 dizendo, a mão direita do Senhor age com poder. E repetir, a mão direita do Senhor age com poder. Em nome do Senhor, o meu filho foi liberto caiu naquele buraco sem dano algum. E eu me sinto amado por isso. Deus, o Senhor me amou quando livrou o meu filho de uma desgraça. Entende, irmãos? Esquece Jó e lê Salmo. Quando a desgraça chegar, aí você lê Jó. E a gente lê junto.
Mas quando o livramento vier, eu vou ler Salmo 118 e vou lembrar que o nosso Deus, Ele é um Deus de amor. E a sua fidelidade, ela dura para sempre. O amor leal de Deus cuida. O amor leal de Deus corrige. Olha o que diz o Salmo 17, 18. Não morrerei, mas vivo ficarei para anunciar os feitos do Senhor. O Senhor me castigou com severidade, mas não me entregou à morte. Percebe? Aí eu me lembro de Hebreus 12, que vai dizer o quê? Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Pois o Senhor disciplina a quem? E castiga a todo aquele que aceita como? E vai dizer ainda nesse texto que se você não tem sido participante da disciplina do Senhor, você não é filho, mas você é bastardo. O Salmo contempla, o Salmo não tem crise com o castigo. O salmista não está em crise com Deus que tem hora que vem e pesa a mão. Ah não, mas Deus não pode pesar a mão, porque Deus é amor. Não, Deus pesa a mão. Deus pesa a mão. E castigou esse povo sim. Quando chegou lá em Números 13 e 14, na frente da terra prometida, e ficou dizendo que não ia conquistar a terra porque tinha um gigante lá dentro, e eles eram como gafanhotos. Aí Deus pegou e disse, ó, desertinho. 40 anos no deserto, meu filho, para aprender a confiar em mim. Isso é desamor? Não é desamor. Isso é o amor leal de Deus. Isso é Deus amando, disciplinando, porque recebe como? Filho. Tem gente que diz, minha vida era maravilhosa. Depois que eu aceitei Jesus, comecei a andar na igreja, meu irmão, é tanto problema. É porque às vezes piora mesmo. Porque aí você entrega Jesus, você entrega a sua vida a Jesus, Jesus te entregou. Então agora vamos trabalhar e vamos resolver um negócio que tem aí para resolver. Aí tome peia. E entender essa peia como amor é algo que o salmista faz. Que o Novo Testamento confirma. Confirma. E que nós podemos confirmar na vida da gente. Já vi gente dizendo, pastor, se eu soubesse, não tinha inventado esse negócio de ser crente. Eu disse, mas agora que inventou. Deus vai tratar a tua vida, meu irmão. E Deus não trata a vida com Deus opera. Deus opera na vida da gente. E às vezes é sem anestesia, meu irmão. Ele faz uma operação sem anestesia. Porque se a gente não sentir o que ele está fazendo, a gente não é aperfeiçoado. A Bíblia diz que a gente é colocado no fogo para ser purificado. Isso não é desamor. Isso é amor. Desamor é um pai que não deixa o filho viver nenhuma dor. E acha que com isso está salvando a vida do filho. Mas está destruindo seu filho. Está criando um monstrinho. Está criando um problema. Para ele mesmo, para si próprio, para o próprio filho. Está criando um problema para o próprio pai, para a própria mãe, para a mulher que o filho vai casar, para os filhos que o filho vai ter. Está criando um problema para um bocado de gente. Porque está livrando ele da dor o tempo todo. E está achando que isso é amar. Isso não é amar. Deus corrige aquele que ele ama. Por último, meus irmãos, o amor leal de Deus salva. E aí vocês vão ver, e eu não vou me deter muito agora nisso, está em razão do tempo. Mas no 118, do 19 ao 29, ele vai começar a falar de salvação. E quando ele fala de salvação, ele está falando da salvação do Egito, e ele está apontando para a salvação da nova Páscoa, da segunda Páscoa, que é a Páscoa em Jesus Cristo. E vocês vão perceber como textos muito conhecidos do Novo Testamento estão aqui nesse salmo. E o salmo diz, abram as portas da justiça para mim, pois quero entrar para dar graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, pela qual entram os justos. O que lembramos nesses dois versículos? De Hebreus que diz que com os nossos olhos fixos em Cristo, que nós possamos o quê? Entrar nos santos dos santos com ousadia pelo novo e vivo caminho que foi aberto por Jesus. Abram as portas da justiça. Eu vou entrar. Esta é a porta do Senhor. O que é que Jesus diz? Eu sou a porta. Jesus diz, eu sou a porta.
E é por meu intermédio que vocês entram. Esse salmo está falando de amor, porque a partir de agora ele está falando de Jesus o tempo todo. Está falando lá do Egito, mas está falando de Jesus o tempo todo. Versículo 21, dou-te graças porque me respondeste e foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram se tornou-se a pedra angular. Isto vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Pedro usa isso, Paulo usa isso, Jesus usa esse texto do jeito que está aqui, no final de uma de suas parábolas. 24, este é o dia em que o Senhor agiu, alegremo-nos e exultemos neste dia. Salva-nos, Senhor, nós imploramos. Faze-nos prosperar, Senhor, nós suplicamos. Bendito é o que vem, de novo, em nome do Senhor. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Da casa do Senhor nós o abençoamos. Fica imaginando Jesus entrando em Jerusalém, montado num jumentinho, e o povo dizendo, Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Mais à frente, no versículo seguinte, o Senhor é Deus, Ele fez resplandecer sobre nós a sua luz. João capítulo 1. Ele é a luz dos homens. Ele vem para iluminar todos os homens. Jesus diz, eu sou a luz do mundo. E diz, juntem-se ao cortejo festivo. O cortejo festivo hoje é a igreja de Jesus. Levando ramos até as pontas do altar, ao Santo dos Santos. Até a ponta do altar. Tu és o meu Deus, graças te darei. Ó meu Deus, eu te exaltarei. Dei graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Amém, irmãos? Queria voltar ao Salmo 117. E já pode apagar a luz que a gente vai agora já orar por isso. Eu queria ler com vocês de uma forma nossa aqui, como se fôssemos aqueles discípulos na ceia com Jesus, terminando de cear e entoando esse hino. Salmo 117, 1 e 2. Louvem ao Senhor todas as nações, exaltem-no todos os povos. Poderíamos dizer no versículo 1, louvem ao Senhor, os brasileiros, todas as nações, exaltem todos os povos, porque é imenso, é o seu amor leal por nós, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. O Salmo 118, versículo 1 e 29, deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, e o seu amor dura para sempre. Que Israel diga, o seu amor dura para sempre. Que os sacerdotes digam, o seu amor dura para sempre. Os que temem ao Senhor digam, o seu amor dura para sempre. Esse amor que nos cura, esse amor que cuida de nós, esse amor que nos corrige, esse amor que nos salva. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Fomos libertos em Jesus e somos livres de fato para vivermos uma vida no amor do nosso Deus. Baixe sua cabeça, meu irmão, e eu queria que agora você dissesse aí do seu jeitinho, fizesse o seu salmo de amor para Deus. O seu salmo de amor para Deus. Seja a hora de você dizer aí. Faça o seu salmo. E depois, o grupo aqui vai ajudar a gente em mais um hino. Nós vamos cantar juntos. Mas faça o seu salmo aí, agora. Que o Senhor nos salva, Pai. Nós te agradecemos pela pessoa amada do Teu Filho Jesus Cristo, Senhor. Pelo Teu amor derramado sobre nós, mesmo sem merecermos. Recebe, Pai, o nosso grito de louvor agora. Recebe, Pai, a nossa declaração coletiva de que o Senhor é amor, que o Senhor sempre foi amor, que o seu amor não muda e nunca mudou e nunca mudará.
Louvado, Pai, seja o teu santo nome, Jesus. É a oração que fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Vamos ficar em pé, irmãos. Agora canta forte, se alegra, como se estivéssemos andando, como povo. E o Salmo diz: cantem, gritem, gritem os homens, gritem as mulheres, o seu amor, ele dura para sempre.